Convidar você a orar mais uma vez comigo. Santo e eterno Deus, te louvamos, ó Senhor, e te agradecemos por essa manhã, pela oportunidade de estarmos em comunidade, Pai, te cultuando. E agora, Pai, te pedimos que tu nos ajude com a instrução da tua palavra através desse curso que participaremos nos próximos domingos, ó Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado sobre nós e por tudo que tu tens feito sobre a tua igreja, ó Senhor. Em nome de Cristo é que te oramos. Amém. Irmãos, nosso desafio dos próximos domingos é estudar sobre esse tema, certo? Onde, obviamente, o principal livro é esse, né? Mas eu usaria alguns livros para conversar, né, para a gente poder refletir acerca dessa temática de discipulado de crianças, certo? Mas eu diria que o livro que eu mais vou usar é um livro recém-lançado pela editora Peregrino, que é esse livro aqui, ó, Criando Filhos pela Fé, e ela é conselheira bíblica com especialização em aconselhamento de crianças. Então ela não tem somente esse livro, tem vários livros sobre a temática. Para crianças, ele funciona diferente. Então como é que eu vou conversar com uma criança, por exemplo, de 3 anos, 4 anos? Então o desenvolvimento com a criança ele vai funcionar diferente. E aí eu conversava com um grupo de pessoas aqui da igreja para a gente começar a traduzir esse livro. E aí recentemente esse livro também foi lançado. Então quando eu pensei em traduzi-lo, já estava sendo publicado em português. E a gente louva a Deus pela vida dos irmãos que têm se debruçado na tradução desse tema que é tão rico para a gente. E o que é que a gente não deve estranhar, certo? Como o próprio título do livro já diz, a gente quer que você, certo? Seja pai, mãe, avô, tio, primo, trabalha no departamento infantil ou não, fuja dessa perspectiva de fórmula. Não que a gente não possa usá-las para determinadas coisas do nosso funcionamento, do nosso lar. Mas você vai ver ao longo, certo, dessa apresentação de hoje, que a primeira coisa que você precisa é da Escritura. E um dos maiores desafios nossos é justamente discipular as crianças da nossa igreja. Então vou trazer alguns exemplos aqui, vou tentar ser o mais prático possível, e a ideia é justamente que a gente não fique conjecturando muito e trazendo pouca aplicabilidade para vocês, certo? A primeira coisa que eu quero já iniciar aqui é a respeito da possível imagem que você pode ter criado do que seja uma família ideal para você. São dos grandes problemas que a gente conversa com pais e muitas vezes ou com o marido ou com a esposa, e muitas vezes a gente está sofrendo muito mais a respeito daquilo que a gente idealizou em detrimento daquilo que a palavra nos chama a sermos ou a fazermos, certo? Então, sendo lembrados a respeito disso, a pergunta que surge é a seguinte: sua imagem de família ideal ajuda ou atrapalha você a viver os 2 grandes mandamentos de amar a Deus e ao seu próximo? Então essa é a primeira questão. Quando a gente olha para os 10 mandamentos de maneira geral, e a gente viu um destrinchamento do primeiro mandamento hoje, quando a gente foi questionado no culto acerca da pergunta 105 do Catecismo Maior, a gente viu que tem várias demandas ali, ou várias confrontações ao nosso coração. O Ronaldo resumiu muito bem a respeito da questão da idolatria. E aí essa pergunta ela vai de encontro justamente a respeito do seguinte: a sua família, ela funciona como Deus quer? Ou você tem brigado com o seu coração para que a sua casa funcione a partir daquilo que você idolatra? Essa é uma pergunta difícil de responder, justamente porque a gente vive, muitas vezes, em detrimento daquilo que a gente constrói na nossa mente, sendo que a gente acaba virando escravo daquilo que a gente construiu na nossa mente. Por exemplo, eu vou falar disso porque meu pai já faleceu, certo? Então não estou denegrindo a imagem da minha mãe, não. Então é mais fácil para mim falar a respeito disso, certo? Meu pai, ele era uma pessoa acumuladora. Então,
a briga que acontecia lá em casa era, minha mãe queria ter a casa arrumada e meu pai começou a, digamos assim, ocupar os cômodos. Começou com aquele quartinho da casa que a gente morava, lá de trás. Depois migrou para o meu quarto. Já não cabendo mais no quarto de trás do meu quarto, foi para a sala. E aí, quando eu casei, muito do que estava na sala foi para o meu quarto, que não era mais, obviamente, meu quarto, para ver se a casa ficava, entre aspas, um pouquinho mais arrumada. Mas aí eu pergunto a você, vamos para uma outra pergunta importante. Alguém aqui da igreja, que é muito amiga sua, está precisando conversar um pouco, está passando por alguma necessidade, ela é muito amiga sua. A pergunta que não quer calar é, hoje é segunda-feira, mas o seu dia de limpar a casa é na terça. Você vai levar a pessoa para sua casa, mesmo ela estando bagunçada e ao seu ver suja? Sabendo você que aquela pessoa está precisando ser assistida, ou você vai dar uma bela desculpa para ela, para não recebê-la em casa porque a sua casa está suja? Já em um belo dia eu fui visitar uma família aqui da igreja e a sala estava bagunçada porque os filhos estavam brincando. Irmãos, parem e pensem. Né? Muito mais agora que eu tenho um ser humaninho de 1 ano e meio em casa. Eu não sei mais o que é sala arrumada não, irmãos. E olha que minha esposa e eu, a gente arruma a sala todos os dias, mas o Ben está acordado. Se você perguntar os pais de qualquer criança aqui na igreja, é caos. E olha que Bento, muitas vezes, ele devolve as coisas de onde ele tirou. Não todas, mas muitas. Então, assim, quando eu entrei na casa dessa família, a família disse assim, Rodrigo, não liga não, né? Eu disse, irmãos, vocês têm filhos. Isso só me mostra que os filhos de vocês usufruem das coisas. Mas muitas vezes a gente deixa de fazer determinadas coisas dentro da igreja justamente porque aquilo que a gente, digamos assim, colocou na nossa mente é mais importante do que a nossa rotina e dia a dia. Então, muitas vezes a gente está mais preso àquilo que a gente projetou do que aquilo que Deus está nos chamando para ser. E não sobre aquilo que a gente acha do que deve ser. Então, quando a gente está pensando em filhos ou em crianças da nossa igreja, então veja bem, quando a gente estava repensando, por exemplo, a missão do Micria, o que é que a gente pensou? A responsabilidade, veja bem o que eu vou dizer aqui, viu? A responsabilidade educacional dos filhos da igreja não é do Micria. A responsabilidade educacional dos filhos da igreja são dos pais. E quem primeiro deve assistir esses pais são os pastores da igreja ou o conselho, que é o que a gente entende que são pastores e presbíteros, certo? Então, assistidos pelo conselho, o Micria vai complementar aquilo que os pais devem fazer em casa. Aí eu pergunto a você, ou vocês acham que normalmente os professores do Micria, do departamento infantil, ou os pastores quando sobem lá para pregar para as crianças à noite, eles não sabem quem estuda a Bíblia e quem não estuda? Isso fica muito claro, irmãos. Quem estuda a Bíblia em casa e quem não estuda. Mas isso não é para pôr medo em você e nem para mostrar qualquer falha, mas é para justamente a gente olhar para essa questão aqui e lembrar a você que a estrutura ideal de família, ela é uma estrutura bíblica. E essa estrutura bíblica, muitas vezes, irá se aplicar dentro da pessoalidade e da personalidade da sua casa. Então, quando eu penso em filhos, me vem logo à mente, antes de pensar no meu filho e no meu lar, me vem à mente a casa dos meus pais. Em como eles olhavam para a minha personalidade e para a personalidade da minha irmã. Então, vejam bem. Minha irmã sempre foi diurna. Eu lembro, eu criança e Gabi também, Gabi 7 horas da noite, já dormindo,
e eu brigando com meu pai e minha mãe porque eles queriam que eu dormisse às 11. Vocês acham que isso mudou hoje em dia? Não, 7 horas da noite, se a Gabi estiver em casa e não tiver mais nada para fazer, ela já está dormindo. Minha briga hoje é para dormir antes da meia-noite. Então, quando a gente começa a construir determinadas imagens, pode ser que determinados assuntos, temas e coisas que você estuda a respeito da criação de filhos faça muito sentido para a sua casa. Mas isso não significa que existe algo mais bíblico ou menos. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesse momento. Então, quando a gente pensa, além das fórmulas que podem nos ser propostas, a grande questão é a seguinte: será que uma família é mais espiritualmente madura e piedosa por causa dos seus horários? A gente sabe que algumas famílias aqui da igreja, elas vão optar para que os seus filhos durmam mais cedo e, consequentemente, esses filhos acordarão mais cedo. Eu vou falar para vocês da briga da minha casa, certo? Bento normalmente dorme cedo e, consequentemente, normalmente ele vai acordar cedo. E quando ele acorda cedo, eu choro, né, irmãos? Porque uma pessoa que dorme de meia-noite e uma criança que acorda de 5h30, tem alguém errado nessa história, né? E, consequentemente, não é meu filho, né? Graças a Deus que eu tenho uma esposa que me abençoa a respeito disso, né? E aí, Julie Lowe, ela diz o seguinte: ou será que a gente pode simplesmente concluir que elas são apenas famílias que têm funcionamento diferente? Então, veja bem. A grande pergunta e o que ela está querendo levantar aqui é o seguinte: o que é mais importante? E pare e pense o que eu vou questionar vocês aqui na manhã de hoje. A questão não é o que é mais certo, mas o que é que a gente tem perdido. Então, por exemplo, se os filhos dormem muito cedo e o seu marido passa o dia fora, ou até mesmo você, como mãe, passa o dia fora, mas eles dormem muito cedo, a pergunta é: em que momento vocês participam da vida dos seus filhos? Porque a grande questão é: os pais precisam participar da vida dos filhos. E nem sempre as coisas funcionam ou acontecem como a gente quer. No aspecto, por exemplo, de trabalho. Então, se eu tenho um pai que sai às 6 da manhã e chega às 19 horas em casa, e esse filho acorda às 6h30, e às 6h30 da noite, às 18h30, ele está dormindo novamente, quando é que esse pai vê esse filho? Se eu preciso que esse pai participe da vida desse filho, eu não vou pedir para que esse pai peça demissão. Certo? Então, talvez, para algumas famílias, faça mais sentido de que esse filho acorde um pouquinho mais tarde, durma um pouco mais tarde, para que os pais consigam participar da vida desse filho. E aí é quando justamente ela vai dizer aqui, a verdade é que a sabedoria e a maturidade são reveladas na forma como os pais vivem sua vida diante do Senhor e com suas famílias, e não no horário em que todos vão dormir. Pode ser que para sua casa, meu irmão e minha irmã, dormir cedo e acordar cedo funcione muito bem. Mas pode ser que para outro lá isso não funcione. Então, às vezes, algumas famílias vão optar para que os seus filhos, por exemplo, estudem à tarde, para que eles acordem um pouco mais tarde, para que eles durmam um pouco mais tarde, para que os pais consigam participar da vida dos filhos. E muitas vezes, eu diria que hoje, principalmente, a gente tem sido muito tentado a colocar os nossos filhos dentro de determinadas caixinhas. Sendo que existe um princípio bíblico que é muito mais importante do que a gente colocar o nosso filho dentro de uma caixinha. Que é o seguinte: quando Deus nos diz que nós somos criados à imagem e semelhança dele, Ele está nos lembrando de que nós somos feitos parecido com Ele, mas Deus, dentro da sua graça e sabedoria, nos fez seres individuais, com personalidade e características, mesmo sendo feitos à imagem e semelhança diferentes.
Você não precisa nem ir para fora de casa, você só precisa conversar com sua esposa para ter essa perspectiva. Ou então olhar para alguém dentro da sua casa. Viviane é muito mais diurna do que eu. Eu lembro que quando Viviane trabalhava em Swap, ela pegava às 4 da manhã. Se você quiser me matar, me peça para fazer isso. Agora, isso não significa que em alguns momentos eu não precise acordar mais cedo para fazer determinadas coisas. E aí a gente segue e entende o seguinte: na Bíblia e na vida, as famílias estão cheias de indivíduos com diferentes dons, aptidões, hobbies e habilidades. Então a sabedoria bíblica, ela equipa você a construir um lar atento às pessoas individuais que Deus colocou ali dentro, de forma que você possa criar seus filhos para seguir ao Senhor. Então é como se muitas vezes o nosso coração de pais estivesse sendo tentado, certo? A obedecer determinadas fórmulas, quando na verdade a gente deveria estar seguindo e obedecendo a Escritura. Mas eu não quero que você entenda mal, porque isso aqui não é um discurso contra métodos, mas é um alerta contra eles. O método, ele não pode estar acima daquilo que Deus convidou vocês para serem. Então, muitas vezes, a gente olha para aquele comercial, certo? Eu vou dizer até um negócio antigo, né? Eu nunca pensei que isso fosse acontecer, mas sempre tem uma primeira vez, né? É porque é até difícil para a gente hoje pensar em comercial de margarina, né? Mas você entendeu o que eu estou falando, né? Aquela família de comercial de margarina. A gente diz assim, rapaz, isso é lindo, né? Então do comercial de panetone. Que você diz assim, essa família é perfeita, não tem nenhum problema. Então, muitas vezes, você vai querer se espelhar em determinado método ou em determinada família da igreja. E vai querer dizer assim, mas minha casa poderia ser assim. Lembre do seguinte, a primeira coisa que vai separar você dessa família que você pode querer ter como exemplo. Aquele pai e aquela mãe não é você e nem a sua esposa ou marido. A grande confusão já começa daí. Imagina se eu chegasse para minha esposa e dissesse o seguinte, Viviane, meu amor, eu quero que você seja igual à minha mãe. Ia ser confusão muito, irmãos. Ou eu chegasse para ela, eu quero que você seja igual à sua mãe. Ia ser outra confusão, por mais que elas se pareçam. Porque se eu não entender biblicamente que eu não sou igual ao meu pai, mesmo que eu me pareça muito com ele, e que Viviane não é igual aos pais dela, mesmo que eles se pareçam, e que se a gente não respeitar isso, que a minha família é uma nova família, não é mais a casa dos meus pais, nem a casa dos pais dela, e nem aquela família que você, digamos assim, gosta, e que talvez você possa começar a idolatrar. E é justamente quando a gente chega na seguinte questão, em vez de fornecer uma receita de criação de filhos, Deus chama os pais a pensarem bíblica, sábia e cuidadosamente sobre como é o amor especificamente em sua família. E o nosso grande objetivo é um lar centrado em Cristo e não um lar centrado naquela possível fórmula que você acha que vai dar tudo certo. E uma das coisas que eu mais vejo os pais, por exemplo, conversando, pais de crianças pequenas, é a respeito de dormir. Lembre do seguinte, irmãos, cada lar é um lar, cada casa é uma casa. Pode ser que dê certo para você e não dê certo para mim, e dê certo para outro e assim sucessivamente. E até realmente acredito que a gente quer ter um funcionamento, digamos assim, mais dinâmico e fluido dentro da nossa casa, para que a gente também não surte. Então, assim, quando essas coisas funcionam para a gente, bênção, mas pode ser que não funcione para outro.
E pensando a partir dessa questão do nosso lar centrado em Cristo, uma primeira coisa que a gente precisa lembrar é justamente de Deus como nosso modelo. E se o Senhor Deus é o nosso modelo, e Ele se descreve como um pai, e Ele nos chama de seus filhos, se Ele é o modelo em que a gente deve adotar para viver um relacionamento dentro das nossas famílias, talvez, ou melhor falando, ao invés de uma fórmula, nós temos um chamado. E o nosso chamado é para que a nossa família honre a Deus acima de todas as coisas. Então eu não posso ser tentado porque Bento faz uma coisa e outra criança não faz, por exemplo. E outra criança faz alguma outra coisa e Bento não sabe fazer. Então, dentro dos nossos medos, que deveriam ser entregues aos pés do Senhor, quando Cristo nos ensina como nós funcionamos e como nós devemos aplicar isso, uma coisa que a gente não pode ter, por exemplo, é medo. Porque parece que muitas vezes aquilo que nos é ensinado na Escritura vale menos do que determinadas coisas que a gente aprende extra-Escritura e a gente diz para si próprio: não, mas aquilo ali deu certo com fulano de tal. E eu digo, que bênção que deu certo. Pode ser que dê certo na minha casa, pode ser que não. E muitas vezes a gente se entrega a uma frustração porque a gente criou justamente um ídolo dentro daquela estrutura. Não, mas meu filho não dorme bem. E a gente vê todo o resto das crianças da igreja dormindo bem. Quando nossa preocupação primeira, e essa realmente deve ser nossa preocupação, e eu conversava com um casal de pais essa semana, e eu disse a eles: irmãos, muitas vezes a gente está mais preocupado, por exemplo, em disciplinar o nosso filho do que em discipulá-lo. Porque às vezes eu disciplinar o meu filho pode estar atrelado à tentação do meu coração de que o meu filho não se pareça, como eu gosto de brincar, né? Não se pareça um trombadinha, porque ele precisa ser uma lady, um gentleman. Porque o processo de discipulado é muito mais demorado do que eu insistir na disciplina, porque aí meu filho vai se parecer educado. Não é sobre isso. O desafio não é esse. O desafio das crianças da nossa igreja, e aí quando a gente junta forças, pais, as pessoas que se envolvem, né, as famílias que se misturam, o trabalho do departamento infantil. É quando a gente olha para os filhos da aliança da nossa igreja e diz assim: nós temos um trabalho conjunto de discipular todas essas crianças. E muitas vezes a gente não sabe lidar porque um é mais agitado e a outra menos. Mas esse agito, irmãos, é justamente porque Deus permite que crianças sejam diferentes, que se tornem adultos diferentes. E Deus normalmente, né, pela graça dele, junta uma pessoa tranquila com uma pessoa agitada, né? Imagina Deus juntasse dois agitados para casar. Eu fico pensando, imagina, hein, Gil? Tu fosse na mesma velocidade, funcionasse na mesma agitação de Rominho. Ia ser complicado, né? Então, assim, Deus, pela sua graça, Ele vai permitindo que a gente vá percebendo essa pessoalidade no casal. E quando esse casal tem filhos, a gente precisa perceber isso nos nossos filhos também. Sabe uma outra perspectiva que a gente perde, que eu vou comentar um pouco mais daqui para frente? É em como Deus permite que os nossos filhos somem dentro da nossa casa. E eles são diferentes justamente por isso. E a gente muitas vezes perde de olhar isso dentro da igreja.
Mas aí uma outra questão que a gente precisa lembrar é o seguinte, é a respeito do amor pessoal de Deus. Esse A está repetido aqui, viu, irmãos, mas depois eu corrijo ele aqui. Então veja que interessante. Imagine o seguinte, imagine que aconteça um acidente na sua casa e você perca tudo. Não é perder uma coisinha ou outra não, certo? Você perdeu tudo literalmente. Sua casa pegou fogo, sobrou nada. Só as pessoas. Que eu diria que sobrou tudo, né? Mas vocês perderam todas as coisas. Como é que você vai lidar com as emoções das pessoas da casa? Eu fico pensando, se pegasse fogo lá em casa, Senhor. Gustavo até brincou comigo essa semana. A gente deixou um aparelho carregando, que ele disse assim, e se a sala pegar fogo? Eu disse, depois a gente repõe os livros. Mas seria muito livro perdido, né? Mas pare e pense na sua casa. Se a sua casa pegasse fogo, você tem 2 filhos, um esposo ou um marido, como é que você vai administrar as emoções de todos? Pode ser que um deles fique repetindo sobre o acidente. A forma dele lidar com aquilo ali seja a repetição. Pode ser que uma outra pessoa ela se indigne contra Deus porque ele permitiu que aquilo acontecesse. Ou isso não acontece? Pode ser que a outra se retraia. E não menos preocupante, né? Você não desliga a sua vida para assistir às emoções dos outros, né? Fora o que aconteceu com você e seu coração. Mas você precisa administrar o coração dos outros também. Então você, muito provavelmente, sabe como cada um da sua casa lidaria com uma situação como essa. E você sabe que cada uma dessas crianças reagiria de uma forma diferente. Imagina se eu tratasse essas 3 crianças da mesma maneira. Eu tenho uma retraída, uma repetindo sobre o ocorrido e outra reclamando do porquê Deus permitiu. Se eu tratar as 3 da mesma maneira, eu estarei sendo um pai negligente. Porque Deus me deu 3 filhos diferentes e eles não reagem emocionalmente da mesma maneira em como as coisas acontecem. Muitas vezes a gente quer lidar da mesma maneira porque é mais fácil. Mas Deus nos chama a olhar de maneira amorosa para cada um dos nossos filhos, para cada pessoa da nossa casa. Muitas vezes a gente, como liderança na igreja, é questionado a respeito disso. Por que você me tratou assim, mas tratou fulano assado? Porque vocês não são pessoas iguais? Não é porque não tem pecado nos 2 lugares não, irmãos. Tem pecado em todo lugar. Mas são pessoas diferentes. E essa dinâmica, certo? Tem a ver justamente em como a gente olha para a vida. E não somente a respeito desse amor do Senhor, mas olhando também para Cristo como o nosso modelo de amor pessoal. Certo? Então, as nossas lutas podem parecer diferentes, mas a nossa necessidade é sempre a mesma. Então todos nós somos ovelhas desgarradas que necessitam de um pastor que nos lidere, nos guie e nos traga de volta quando estamos propensos a vaguear. Então, Cristo, através do Espírito Santo, sempre está nos trazendo de volta para perto dele. Porque a tendência é que o nosso coração pecaminoso se distancie. Então, normalmente, a ovelha desgarrada não é o outro, é você. E lembrando de maneira magistral da parábola do filho pródigo, a gente tem um exemplo perfeito ali.
Porque o filho que ficou não queria que o filho que havia saído fosse recebido com a mesma pompa, cuidado, zelo, amor e tudo mais. Então quer dizer que você vai receber fulano como se nada tivesse acontecido. Um belo dia eu fiz uma pergunta para minha mãe, bem filho pródigo assim. A senhora não vai disciplinar a Gabi, não? Da mesma maneira que a pergunta foi, ela voltou, certo? Os pais, na sua sagacidade, eles devolvem, né? Não quer dizer que você precisa ver sua irmã sendo disciplinada para você saber que ela foi. Eu vou ter que publicar no jornal da nossa casa. Essa eu já estou complementando, certo? A minha mãe só disse aquilo, mas eu já estou imaginando além, né? Então quer dizer que você precisa receber no WhatsApp: acabei de disciplinar seu irmão porque ele brigou com você. Então seu pai tem que divulgar para você que está disciplinando seu irmão. É isso? Os pais tratam na pessoalidade, irmãos. Você não precisa saber o que está acontecendo sempre, não. Sabedoria encontrada em Cristo. Então, a sabedoria, ela está encarnada na pessoa de Cristo. A sabedoria de Deus não é encontrada no conhecimento mundano, ou em outras metodologias, na pesquisa mais recente, ou em fórmulas de criação de filhos aparentemente brilhantes. Mas Cristo, ele é o nosso modelo de caráter, modelo do caráter de Deus. Então, o que a gente espera que os nossos filhos sejam é justamente que eles sejam cristãos ou pequenos cristos. Se eu instruir meu filho na palavra, se você estiver orando por seu filho, para que ele continue na palavra, mesmo que ele se afaste, eu sei que quando esses filhos se afastam, vocês continuam orando para que esses filhos voltem a andar com o Senhor. O grande desafio é esse, irmãos. Eu ouvi alguma coisa relacionada disso por esses dias. E o interessante é o seguinte: quando você pergunta a um pai ou uma mãe se o filho dele está bem, principalmente quando esse filho já é adulto, ele vai correr normalmente para responder se ele está financeiramente bem. E normalmente quando um cristão pergunta se o seu filho está bem, não tem nada a ver com isso. Ou traduzindo em miúdos, a gente está pouco preocupado se o seu filho enriqueceu ou não. A pergunta é: seu filho ou seus filhos permanecem na igreja? A pergunta é essa. Porque se os nossos filhos têm vivido no pouco ou no muito, a grande questão é: eles estão na igreja, você continua discipulando os seus filhos, você continua evangelizando os seus filhos. Porque na prática, meus irmãos, pouco me importa se seu filho está dormindo 18 horas ou 22. A pergunta é: você tem tido tempo com o seu filho? Você tem dedicado tempo a ele? Porque a preocupação dele dormir um pouco mais tarde é justamente para que você conviva com ele. Para que o seu filho lembre diariamente de Cristo. Eu sei que muitas vezes acontece a gente não conseguir vê-lo, né, ou dedicar aquele tempo que a gente queria. Mas a gente deveria se esforçar para isso. E muitas vezes a gente é tentado a dedicar muito tempo ao trabalho, por exemplo, quando a gente não precisa. Daniel, Ronaldo falou da Mega Sena hoje, depois da leitura do Catecismo Maior, e aí me questionaram, há uns dias atrás: mas tu não vai jogar na Mega Sena não? Eu disse: pra quê? Se Deus quisesse que eu tivesse aquele dinheiro, eu ia ter de alguma maneira. Não vai ser eu jogar na Mega Sena que vai resolver minha vida não, irmãos. O que resolve a minha vida é se eu estou em obediência ao Senhor.
E a grande pergunta que o Senhor tem feito a você, como aquela pessoa que se envolve com os pequenos da igreja, de maneira geral, é se você tem andado e colocado Cristo como o centro da sua vida. Porque se Cristo é o nosso modelo de caráter de Deus e a gente precisa repassar isso para as crianças, nosso alvo é esse, nenhum outro. Mas como é que a gente é tentado? Qual é o efeito cascata? Em vez de a gente criar os filhos seguindo orientações como faça isso, ou com fórmulas prontas, nós dependemos de quem Deus é no relacionamento conosco. Sendo que é mais difícil viver na dependência. Mas lembre do que a gente leu, né, do Catecismo Maior. Normalmente a gente não depende de Deus como deveria porque a gente tem medo. Mas veja que loucura. Se eu tenho medo, eu deveria estar entregando mais o meu coração a Deus e menos se confiando nas coisas externas que nos aparecem ao redor. Então, como é que isso se dá na prática? É como se a gente buscasse um emprego da seguinte maneira: eu preciso ser... Fugiu aqui a palavra. Eu preciso fazer concurso público porque é mais seguro. E você não pode ser um comerciante que vende todos os dias. Mas se o concurso que você fez, que você está empregado, se for anulado, se você for demitido, ou você acha que isso não pode acontecer? Eu conheço pessoas que já foram destituídas dos seus cargos, viu, irmãos? Eu acho que isso não pode acontecer não, porque pode. Então, todos nós vivemos na dependência de Deus da mesma maneira. O problema é que existe uma falsa segurança dentro de determinadas estruturas que faz com que a gente, muitas vezes, pareça não depender de Deus. E Deus está nos chamando a fazer o seguinte: façam isso e ensinem isso aos filhos de vocês. Para quê? Pare e pense direitinho, certo? Se os pais estão numa posição de decisão e autoridade, mas também respeitam a individualidade e a singularidade de cada pessoa, a gente vai ter um lar muito mais plural do que você imagina. E muitas vezes a gente menospreza tanto em como nós fomos criados que parece que não pode haver essa pluralidade. E a gente às vezes enxerga mais pluralidade fora da igreja do que dentro. Se Cristo é o cabeça, nós somos o corpo e temos dons diferentes, existe pluralidade maior do que essa? Ou eu estou ficando meio doido? Acho que não, né? E aí é quando a gente é lembrado de Paulo e as igrejas do Novo Testamento. É justamente sobre essa pluralidade, irmãos, que o Senhor quer nos lembrar em como nós vamos olhar para nossa família, nossa casa e a igreja também. Paulo oferece a cada igreja correção, repreensão, encorajamento, lembretes, advertências, elogios e esperança personalizados a cada uma. E a gente deve celebrar essa singularidade que Deus colocou em cada indivíduo e família e viver o seu amor e sua sabedoria em meio a essa singularidade. E é como se a gente não soubesse lidar com isso hoje em dia. A gente tem tanto medo dessa singularidade, e veja bem o que eu vou dizer aqui agora, não me interprete mal. A gente vive com tanto medo dessa singularidade que a gente vive tão preocupado com esse tipo de coisa que às vezes a gente está mais preocupado se o nosso filho é doente do que ele é normal. Então veja bem, nós temos tido muitos problemas dentro da nossa sociedade em relação à doença de crianças. Mas eu vou dizer uma outra coisa tão importante quanto: tem mais criança sendo doentizada do que realmente existe.
porque a gente não tem sabido respeitar essa singularidade. A primeira pergunta que a gente faz é: fulano não tem um negocinho não? A primeira pergunta que eu me faço é: será que ela não pode ser normal? Ela tem que ter alguma coisa? E muitas vezes a gente não ensina aos nossos filhos a lidar com essas diferenças. Eu louvo a Deus, viu, irmãos, porque tem pessoas magras e esguias na igreja. Mas eu louvo a Deus também porque Deus permite que outras pessoas não nasçam finas e altas. Porque nós temos também, por exemplo, estruturas físicas diferentes. Eu não falo de ser gordo ou magro não, mas de estruturas físicas diferenciadas mesmo. Outras pessoas são mais finas, outras mais largas, outras mais altas, outras mais baixas. Eu conseguia ver com muita diferença, por exemplo, aqui na igreja. Não precisava ver nenhuma criança, não. Um dos nossos zeladores aqui, Zé, que é um dos mais antigos aqui da igreja, está desde o período da obra. Se teve um dia que eu me assustei com ele, foi quando a gente teve um problema de água aqui na igreja. E ele abriu uma fileira dessa rua calçada aí numa manhã. Ele tirou todas as pedras. Senhor, é muita força. A gente não dá nada pro Zé. Que é baixinho, mas ele é o quê? Forte. Ou como a gente costuma dizer na linguagem popular, ele é entroncado. E Zé, irmãos, ele não é novo, não. Ele já foi mais novo. Muitas vezes a gente perde de vista essa perspectiva de que a gente tem que estar dentro de determinados padrões e os nossos filhos têm que estar dentro desses determinados padrões, mas a gente perde essa individualidade que Deus nos deu. Graças a Deus, irmãos, que nós não somos iguais. Deus nos fez diferentes, com estruturas diferentes, com dons diferentes, para a glória dele, e os nossos filhos também. Ou vocês acham que eu não sofria no colégio porque eu não sabia decorar as coisas? Um dos meus sobrinhos, você pode dar um livro para ele, ele vai decorar inteiro. Mas nem toda criança vai ter esse poder de decorar, feito ele tem. E eu também não posso menosprezar a criança que não tem esse poder de decorar. Porque fulano que decora é melhor do que Beltrano que não decora. Mas se as igrejas são diferentes, as pessoas são diferentes, nós, como igreja de Casa Caiada, temos uma característica e vamos honrar a Deus e glorificar o seu reino através dessas características. E aí quando a gente olha para essa metáfora do corpo, se as famílias podem viver de uma forma que glorifique a Deus, amorosa aos outros e verdadeiramente única de acordo com as suas necessidades e seus dons. E sabe quando os maiores desafios a nós, quando a gente olha para essas diferenças e não para as coisas que são comuns, é a gente aprender a lidar com a diferença e mostrar aos nossos filhos que eles são diferentes. Eles vão ter amigos que são diferentes. E quando houver erros e problemas, a gente vai amá-los, vai corrigi-los, mas ainda assim amá-los. Porque dentro desse processo de diferença e correção, parece que muitas vezes a gente tem que excluir aquela pessoa. Mas é justamente o inverso. Dentro do processo de correção, a gente precisa mostrar ao nosso filho que ele está sendo corrigido porque ele pecou contra Deus. E não necessariamente pecou contra os seus pais. Porque pode não ter acontecido nada contra nós. Pode ter sido contra um amiguinho, pode ter sido contra qualquer outra pessoa, ou pode ter sido diretamente contra Deus, não nos afete diretamente. Qual é o resultado final, né? Olhando para esse primeiro momento aqui de nós hoje de manhã. É justamente o fato dos nossos filhos mudarem ou não,
né, o fato dos nossos filhos mudarem ou não é algo que depende da interação dos seus corações com o Espírito de Deus e sua palavra. Pode ser que os métodos que a gente use ajude, mas pode ser que não. A grande questão é o quanto nós, como igreja do Senhor, temos sido dependentes do Senhor, e essa mudança tem sido uma consequência do relacionamento dos nossos filhos e de nós com o Espírito de Deus. A grande questão é essa. E essa é a chave do nosso estudo daqui para frente. O que Deus está nos chamando na manhã de hoje, irmãos, é para que a gente não se entregue aos métodos e nem se desespere por tê-los ou não. A grande pergunta é, você tem se colocado de joelhos diante do Senhor, entregando seus filhos a Ele? Porque quando eu olho para as criancinhas aqui da igreja, e Bento está no meio, certo? Eu digo, ô bando de pecadorzinho miserável. Isso não vem entregue, irmãos. Se a gente não discipulá-los, nós estamos perdidos. Porque tem a ver com a questão de ser mais do que mudança de comportamento. Por quê? Porque as fórmulas de criação de filhos focam principalmente na mudança de comportamento. E nós queremos, é claro, bons filhos, lares felizes e pacíficos e famílias piedosas. Mas quão rapidamente coisas boas podem se tornar exigências idólatras. Esses desejos bons, porém descontrolados, nos levam a uma criação de filhos distorcida para alcançarmos o resultado desejado. Então, por exemplo, se o seu grande objetivo de vida é ter um lar arrumado, você vai brigar com seus filhos todos os dias por conta disso. Se o seu grande objetivo de vida é ter filhos educados, talvez você esteja olhando simplesmente para o externo dos seus filhos. E eu quero trazer uma palavra de esperança a vocês aqui na manhã de hoje também. Mas meu filho, pastor, já é adolescente, é quase um adulto. A palavra é a mesma, irmãos. Ele já pode até ser adulto. Ele pode ser até idoso. O Evangelho é o mesmo, o Senhor é o mesmo, o Cristo é o mesmo. A grande pergunta é, quando é que você vai voltar a colocar os seus filhos diante do Senhor? E se você já tem feito, descanse o seu coração em Cristo. A grande pergunta não é no que você errou, ou no que a gente está errando. A grande pergunta é, você tem descansado o seu coração no Senhor de certo, que você tem conseguido discipular os seus filhos, e você tem entregue o coraçãozinho deles a Cristo? A grande questão é essa. Imagina se eu tivesse com um departamento infantil aqui da igreja inteiro, né? Me cria, desesperado porque a gente não tem conseguido fazer determinadas coisas. Mas se a gente não fizer isso, mas a gente nem fez acampamento. Não é um acampamento que muda a vida dos nossos filhos. E olha que eu acho o acampamento uma bênção, viu? Quem muda o coração dos nossos filhos é o próprio Cristo. A briga não pode ser 1-6. A briga tem que ser 7-7. Não existe descanso na criação de filhos. O problema é que muitas vezes a gente negligencia a criação dos nossos filhos e, digamos assim, descansa naquilo que a igreja pode nos oferecer. E se você só discipula o seu filho aos domingos, você está enfrentando uma briga ferrenha. É 1-6.
Mas se você discipula seus filhos todos os dias, você está brigando com o coração dele contra o mundo diariamente. Você não vai ter medo da escola em que ele se encontra. Você não vai ter medo da provável e possível universidade que ele vai estudar. Porque você vai descansar no Senhor. É interessante como a igreja ela é cíclica, né? Ela vai mudando o pensamento dela. Os meus pais, ou a geração dos meus pais, ou dos nossos pais, meio que botava a faca na barriga da gente e dizia assim, você tem que entrar na Universidade Federal, porque se você não entrar na Universidade Federal, você não fez faculdade, né? Aí o que eu questionava aos jovens era, mas quem é que vai evangelizar nas universidades privadas? Por conta da problemática, não somente política, mas ideológica que a gente tem vivido hoje, a gente não quer os nossos filhos em escolas públicas e nem universidades públicas por conta das questões ideológicas. Mas se não tiver gente nas escolas públicas e nas universidades públicas, quem vai evangelizar lá dentro? A questão, irmãos, não é o que acontece fora de casa, que pode piorar, a gente sabe disso. A questão é o que a gente tem feito dentro de casa. Porque nem todo mundo, por exemplo, vai ter a capacidade de fazer homeschooling ou de conseguir ter dinheiro para colocar o seu filho numa escola confessional. E a gente não é bobo, não. Vocês vão fazer as coisas que estão dentro da possibilidade de vocês. Mas se vocês tiverem tranquilidade no Senhor, discernimento do Senhor, para olhar para o espírito do nosso tempo, e é isso que Paulo fala, vocês vão conseguir distinguir o que está acontecendo e vai conseguir discipular o filho de vocês. Porque muitos jovens aqui da igreja conseguiram romper a escola ideologizada, a universidade ideologizada. Então aqui, firmes e fortes. Muitos se perderam? Sim. A grande pergunta é, quem é o Senhor desses jovens e adolescentes? O mundo ou Cristo? Pela graça de Deus, muitos permanecem. Para a nossa tristeza, muitos saem. Mas eles precisam e carecem da evangelização da mesma maneira. Então a gente não pode subestimar, irmãos, esse tipo de coisa.